avaliando o desempenho do varejo de moda como forma de contribuir com estratégias e insights para 2021, a próxima palestra trará um compilado sobre o comportamento do consumidor nesse segmento. Para falar sobre o tema comportamento do consumidor no varejo de moda, 21 números, convidamos ele, que é professor de pós-graduação na instituição PUC Minas. Ele é graduado em comunicação, com pós-graduação em gestão estratégica e mestrado em ciências sociais. Seja muito bem-vindo nessa manhã, meu amigo Pedro Ivo Martins, CRO da Dito. Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho de conhecimento aqui no palco do E-Commerce Brasil. A gente que agradece, meu amigo. Fica à vontade, tá bom? Tamo junto. Obrigado, Samuel. Pois bem, gente, eu estou aqui hoje para falar sobre o comportamento do consumidor, especificamente no varejo de moda, trazendo aqui dados, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está diante de tantas incertezas como a gente viveu ano passado e a gente ainda vai viver daqui para frente, nada melhor do que a gente ter referências, né, para entender, estamos bem, estamos mal, o que podemos fazer para a gente se adaptar a esse novo cenário. E aí todos aqui, tenho certeza, já ouviram falar que o comportamento do consumidor mudou drasticamente depois de 2020. Esse ano, né, de tantos altos e baixos, esse ano que eu tenho certeza que a gente não vai esquecer durante muito tempo. E aí, né, várias manchetes falaram sobre isso ao longo do mundo inteiro, né, falando sobre essas mudanças no comportamento do consumidor, os hábitos de compra mudariam para sempre. Mas e aí, de fato? O que aconteceu? O que de fato mudou? E aí, para fundamentar isso, como eu falei, trouxe aqui uma pesquisa, foi feita com base em 125 marcas de moda, pegando os segmentos de vestuário, calçados e acessórios. Ao todo, né, essas 125 marcas têm pouco mais de 5 mil lojas físicas e virtuais. É uma pesquisa que trabalha dados omnichannel. Pouco mais de 20 bilhões de receita gerada e pouco mais de 32 milhões de compras efetuadas. Então, com base em todos esses dados, a gente compilou algumas informações que eu achei que seriam interessantes compartilhar aqui como referências para que cada um que está nos assistindo aqui pudesse entender, né, como é que está a situação da sua operação. Primeiro dado e dos mais importantes. Ano passado a gente teve novas oportunidades. Quase metade das compras feitas ano passado foram feitas por pessoas que já tinham experimentado as marcas antes de 2020. Ou seja, uma taxa de recompra de 46,2%. Essa taxa não mudou tanto em relação aos anos anteriores, esse é um indicador que a gente acompanha bastante. A questão que a gente pôde perceber é que, de fato, o consumidor ele experimentou novas marcas de moda. Além da gente ter tido, né, pouco mais de 20 milhões de novos consumidores aí dentro do e-commerce, pessoas que nunca tinham comprado no virtual, se a gente for trabalhar no total, a gente também teve esse comportamento de pessoas experimentando novas marcas de moda. E aqui, lembrando, eu estou trabalhando dados tanto de on quanto de offline. A questão é que o consumidor experimentou novas marcas, mas ele gastou mais nas marcas que ele já conhecia. Esse dado é muito interessante para a gente entender realmente o valor da base de clientes. Isso sempre foi um discurso muito bonito, né, dizer sobre o valor da base de clientes. Ano passado, acho que isso ficou cada vez mais evidente, né? A gente olhar para dentro, olhar um pouquinho mais para aquilo que a gente já tinha construído para poder se reinventar e, né, continuar vendendo naquele período um pouco mais crítico. Então, o que aconteceu ano passado, de forma geral, foi que as marcas começaram a olhar mais para dentro, mais para esse ativo que elas construíram ao longo do tempo, todos esses dados que foram levantados sobre o consumidor. E esse dado mostra justamente isso, né? Por mais que metade das pessoas, né, foram recompras, essas pessoas elas geram mais receita. Ou seja, essas pessoas que já conheciam as marcas, elas gastaram mais nessas marcas que elas já conheciam. A maior parte da receita, 60,4% dessas marcas que foram pesquisadas, marcas de varejo de moda,
né, veio dos clientes que já tinham comprado antes nas marcas. Por isso a importância de olhar para dentro. E aí, como eu falei, isso aqui são referências para que vocês que estão nos assistindo aí possam fazer esse levantamento interno e entender como é que foi o perfil, né, o comportamento do consumidor de vocês. Para que a gente tenha um resultado legal em cima disso, gente, a frequência de compra é um dado-chave. E aí, se a gente for pegar a média do ano passado, no segmento de varejo de moda, a gente teve uma média de 2,25 compras por ano. Ou seja, em média, cada consumidor fez pouco mais de 2 compras por ano nessas marcas. Como é que está a frequência de vocês? As pessoas estão comprando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes? E outro dado muito importante, 37% das pessoas compraram mais de uma vez. Ou seja, essas pessoas compraram, recompraram ao longo do ano passado, né? E esse é um dado muito legal, e eu trouxe até uma historinha, para não ficar muito nos dados aqui, uma historinha que aconteceu na marca Track and Field. Essa aqui da esquerda é uma vendedora da Track and Field, essa aqui é uma cliente da Track and Field. Ao longo da pandemia, elas continuaram se relacionando, continuaram conversando, mesmo que à distância, via WhatsApp, e essa consumidora continuou comprando na Track and Field, tendo a primeira experiência de compra no e-commerce, e aí quando abriu a loja, assim que abriu a loja, lá em agosto mais ou menos, ela fez questão de ir à loja e conhecer ao vivo, né, essa vendedora com quem ela estava se relacionando há um tempão, né, e essa vendedora que estava ajudando ela a manter suas compras ali, mesmo que à distância, via WhatsApp, a compra finalizada no e-commerce. E como que a gente trabalha um outro dado, né, gente? A gente está falando ali de frequência, como trazer esse consumidor de volta várias vezes, e para que a gente traga esse consumidor de volta, é interessante a gente reparar em outro critério, que é chamado de recência, né? Há quanto tempo esse consumidor comprou comigo? Quanto menor a recência, melhor. Quer dizer que esse consumidor está vindo, né, mais vezes, está voltando mais vezes. E aí, acho que aconteceu no ano passado, gente, uma mudança muito crítica que é preciso que a gente entenda. O consumidor que já era seletivo, já era, né, de certa forma ali, que já estava buscando cada vez mais atenção, ele ficou ainda mais seletivo, ainda mais chato, vamos dizer, entre aspas, né, e exigindo das marcas um atendimento personalizado. Ou seja, para a gente trabalhar a recência, é preciso que a gente seja relevante, que a gente tenha paciência e que a gente tenha empatia, ou seja, que a gente se coloque no lugar do consumidor. Ano passado, a média, o intervalo médio entre compras foi de quase 2 meses, ou seja, de 2 em 2 meses o consumidor fez uma compra. E aí vem aquela provocação. O que eu faço durante esse tempo? Se o consumidor está comprando comigo em média de 2 em 2 meses, 59 dias, o que eu faço entre uma compra e outra? Como que eu me mantenho relevante? Como eu tenho paciência para esperar o momento certo, para, né, o consumidor estar no momento de comprar novamente, e para isso eu preciso ter empatia. E aí eu trouxe outra história interessante de ser compartilhada aqui, essa de uma marca chamada Companhia Marítima, acho que todo mundo conhece aí, faz parte do grupo Rossetti, que tem outras marcas como Valizer, né, e um grupo bem grande. E ao longo do ano passado, eles, ao meu ver, entenderam muito bem essa questão da empatia, da relevância e da paciência. No meio da pandemia, com todo mundo trancado dentro de casa, as pessoas iam comprar maiô, biquíni, elas não podiam ir na praia, não podiam ir na piscina. E aí o que aconteceu? Essa marca, Companhia Marítima, para se tornar relevante, para, né, se colocar no lugar do consumidor, entendeu que esse consumidor estaria dentro de casa, provavelmente procurando alguma coisa para fazer, doido para ir para a praia. Nesse momento, né, o que elas fizeram? Colocaram na mão das vendedoras uma mensagem como essa aí. Não sei se está dando para todo mundo enxergar, uma mensagem dando dicas de filmes com cenários bonitos, sol, praia, para que as pessoas pudessem, né, ver de dentro de casa. E essa mensagem, gente, foi enviada pelas vendedoras para suas carteiras de clientes via WhatsApp.
E aqui tem um retorno de uma das vendedoras dizendo: as clientes adoraram a campanha com dicas de filmes, responderam com emoji fofo. Ou seja, é a gente se colocando no lugar do consumidor, entendendo a necessidade desse consumidor e ajudando esse consumidor, por exemplo, a passar melhor o tempo. Essa foi uma prática muito legal. Teve várias marcas que fizeram isso de outras formas diferentes, e eu acho que continua a provocação. Por mais que agora a gente já tenha uma abertura maior, as pessoas já podem sair de casa, a gente ainda vai ter altos e baixos ao longo desse ano. E aí, se a gente entender o intervalo entre as compras muito bem, a gente pode continuar sendo relevante entre uma compra e outra, para quando chegar o momento certo do consumidor comprar, aí sim, eu entro com um produto, eu entro com alguma oferta. Né? Geralmente as marcas cometem o erro, caem na tentação de 2 dias depois que o consumidor fez uma compra, eu já estou lá oferecendo mais coisa. Será que esse é o momento correto para oferecer mais coisa? Ou será que é o momento da gente fazer um pós-venda, perguntar como é que foi, né, a experiência de compra, como é que está o produto, dar uma dica de como cuidar daquele produto? E aí, gente, eu comecei falando um pouco de WhatsApp e a gente viu novas fronteiras acontecendo aí ao longo do ano passado. E essas novas fronteiras têm muito a ver com o comportamento do consumidor, que não quer mais esperar, não quer ter trabalho, não quer pensar, ele quer que as marcas facilitem a vida deles, mas sejam também humanas. Isso é muito importante. E aí, para finalizar, eu trouxe alguns dados aqui sobre o uso do WhatsApp no varejo de moda para ir atrás do cliente, que esse foi um movimento muito importante que aconteceu no ano passado também. Primeiro dado, os vendedores que têm, né, essa tarefa de ir atrás do consumidor através do WhatsApp, eles fizeram, em média, 21 contatos por dia. Ou seja, eles aproveitaram aquele tempo ocioso para poder ir atrás do cliente. Cada marca teve uma média de 5 contatos por cliente por ano, via WhatsApp. Ou seja, eu estou ali mês sim, mês não, mais ou menos, fazendo contato com o meu cliente. Esses contatos, 84% deles foram bem-sucedidos, ou seja, o vendedor conseguiu falar com o consumidor final de alguma forma, seja via telefone, seja via WhatsApp. E esse dado, para finalizar, o mais importante, esses contatos tiveram uma taxa de conversão média de 5,3%. Claro, teve marcas que, né, souberam fazer o melhor uso disso, já estavam fazendo isso antes de 2020, tiveram taxas de conversão aí de 16%, 17%, 18%. Em média, como foi uma iniciativa que muitas marcas começaram no ano passado e os vendedores começaram a ter essa prática no ano passado, a média foi de 5,3%, ou seja, de cada 100 contatos feitos por um vendedor, 5 se tornaram vendas. Esse é um canal muito relevante, é uma taxa de conversão muito acima de outros canais geralmente utilizados pelo varejo, como e-mail, SMS, entre outros, ou seja, um canal muito relevante e pode ser melhor aproveitado. Enfim, gente, recado rápido, outros dados eu posso compartilhar com vocês depois, separei só alguns aqui para a gente caber dentro dos 15 minutos. Estão aí os meus contatos, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, Instagram. Quem quiser continuar essa conversa, estou à disposição. Obrigado de novo pelo convite do E-Commerce Brasil. Valeu, gente. Um abraço. A gente que agradece, Pedro. Muito bom te rever por aqui. Uma pena que não foi presencialmente, né? Uma pena, pois é. Quem sabe na próxima. Saudade de ver os amigos aí. Muito obrigado. Dá um pulinho lá no chat, por favor. Tenho certeza que a galera tem dúvidas lá para tirar contigo. E o time da Dito também está lá no nosso salão de negócio. Obrigado, meu amigo. Fica bem. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!